Olá, olá, Teresa, tudo bom? Vou colocar aqui. Olá, Fernanda, tudo bom? Fernanda é campeã aqui, né? Uhum. Olá, Clarissa, tudo bom? Olá, boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal. Boa noite, excelente estar aqui. Oi, Fernanda, tudo Oi, bom? Fernanda. Marina, Ah, pois é, a Fernanda é campeã. Tava numa outra live comigo agora há pouco, tá nessa agora também. A Fernanda é leal, é leal. A Marina A também nem se Fernanda, fala. Mas boa a noite, Marina todo também. mundo. A Tereza, né? Legal. Isso. É, você acha que a gente começa? A gente espera um pouquinho. Acho que a gente pode se apresentar um pouquinho, né? O objetivo dessas lives, né? De terça-feira. Acho que é o tempo de repente, A chegar mais pessoa alguém. entrando, né? Mas esse é um Então tema tá de bom. elite mesmo, né, Antônio? É, Pedro. Chamou de É. Antônio. Nossa, é que eu tava com o Antônio agora. E é uma pessoa muito querida, então é um bom ato falho. Então tá bom, então tá bom. Então tá, pessoal. Bem, a gente está aqui no nosso mini curso, né, de sexualidade sagrada, no qual o primeiro tema foi o mito de Adão e Eva. Hoje a gente vai explorar Lilith e Shaitan, né? O objetivo desse curso é basicamente a gente desmistificar um pouco essa separação que se criou ao longo de muito tempo da sexualidade e o que é sagrado, né? Que é uma separação, na verdade, que não se justifica em nada. Na antiguidade não era assim. Esse é um fenômeno que a gente veio vendo mais assim do cristianismo para cá. Mas mesmo no início do cristianismo não era assim, né? E a gente está vendo isso acontecer e a nossa ideia aqui é justamente quebrar esses paradigmas, né? É, na live passada, né, acho que teve uma pessoa que comentou aí com a Clarissa que achava estranho se falar aí de Adão e Eva como um dos mitos, né? Eu acho que aí vale a pena assim, a gente abordar só um pouquinho essa questão, né? Que hoje o uso da palavra mito, né? Normalmente a gente usa mito quando quer falar que é uma mentira, né? Que é uma coisa. E na verdade não é. Na verdade, poucas coisas são tão verdadeiras quanto os mitos, né? Os mitos são muito verdadeiros, Os né? mitos são Só que eles verdades são. eternas. Exatamente, exatamente. Né? Só que eles falam de realidades internas nossas, né? Por isso que exatamente isso que a Clarissa falou, por isso que são eternas, porque enquanto homem é homem, aquele mito é verdadeiro, né? Então vamos lá. E a de hoje, na verdade, talvez seja um Pedro quem fixa o tema. É, eu tentei fixar, mas é só você que consegue, você é o anfitrião. Então você escreve no comentário o tema, né? Eu coloquei Lilith, o mito de Lilith Ah, e Shaitan e a relação com a sexualidade sagrada. E aí você clica em cima do que você escreveu. Você publica, clica em cima e aí ele vai te dar a opção de fixar. eu clico aqui em cima e fixo Primeiro o comentário. escreve e Ótimo. aí Acho que é publique. isso, né? Ficou fixado aqui, Ótimo. né? Maravilha, ficou. Acho que é isso, né? Uhum. Então, ótimo, gente. Então, vamos lá. Bem, como eu estava falando, né? Esse é um dos mitos, talvez o mais difícil de ser falado, porque é um tema que é, foi muito, digamos assim, castigado com o tempo, né? E as pessoas foram criando
uma aversão até de falar a respeito, né? Então esse é um tema que aqui com muita coragem, eu e a Clarissa, a gente vai abordar, Vamos lá, correto? Pedro. Se Então joga. vamos lá. Então vamos lá. O mito de Lilith, primeiro, não é um mito bíblico, ele é um mito da tradição oral hebraica, né? E a tradição oral hebraica é muito rica, né? Por exemplo, toda a Cabala, na verdade, vem da tradição oral judaica, né? Não tem nada de Cabala na Bíblia, se você for ver, né? A Bíblia, ela não esgota tudo que aborda o judaísmo, no caso. E no caso, a história de Lilith também. Então, eu vou contar aqui uma forma mais geral, não vou entrar tanto em detalhes, né? Então, basicamente, Lilith teria sido uma primeira mulher de Adão antes de Eva, né? Só que ela aí tem duas versões aí que são importantes, né? Uma versão fala ela queria ser igual a Adão e Adão não aceitava, né? E nisso que ela queria ser igual e Adão não aceitava, ela falou então quer saber, ó, um abraço e foi embora do paraíso. Nisso que ela foi embora do paraíso, né? Deus e os anjos ficaram assim, não, tem que dar um jeito dela voltar, tem que dar um jeito dela voltar. Então mandaram os anjos para ir conversar com ela, né? E assim tentar convencê-la a voltar, né? E ela ficou assim, não, só volto se for para eu ser igual. E como Adão não aceitava que ela fosse igual, então ela não voltou. E nisso, ela ficou aí conhecida como a rainha dos mortos. E Adão, e aí para ter uma mulher, teve que ter Eva, né? O mito de Eva a gente já explorou na live passada. Uma outra versão dessa mesma história, né, é de conteúdo um pouco mais sexual, que falava o seguinte, que Lilith só queria ter relações com Adão se ela tivesse ali por cima, né? Adão deitado e ela por cima. E Adão se recusava, achava que, né, para fazer sexo com Lilith ela tinha que estar por baixo e ele por cima. E aí nisso, né, depois o mito é mais ou menos igual, né? Ela se recusa, ela vai embora, tentam, né, trazer ela de volta, mas ela não, né? Ela se recusa, enfim, não volta. Então tá, basicamente esse é o mito de Lilith. Eu vou contar agora também o mito de Shaitan, para que também vocês percebam a semelhança. E aí depois a gente entra na análise dele, o que ele significa, o que os dois significam, né? Mito de Shaitan. Na criação ali de Adão, também não é bíblico esse mito, não é bíblico, não tem nada na Bíblia que você vai ver sobre isso é da tradição oral, né, judaica. E vocês vão perceber que hoje a cultura pop moderna mistura, né, Lúcifer com Shaitan, aí, enfim, depois a gente vê isso. Então, quando Deus criou Shaitan, Deus mandou com que todos os anjos se ajoelhassem diante de Adão. Shaitan se recusou, né? Nisso, Deus o expulsou do céu, né? E ele foi parar aqui na terra. Pois bem, e aí o mito continua, né, dizendo que certa vez Moisés estava lá e resolveu bater um papo com Shaitan, né? E aí ele pergunta assim para Shaitan, né? E aí, né? Como que foi essa história aí, né? Que você não quis aí se ajoelhar, né, diante de Adão? O que aconteceu, né? Aí o Shaitan falou assim, olha, não, isso na verdade era um teste para ver quem que era fiel a Deus. E aí Moisés fala, mas assim, você foi expulso, né, do paraíso. Será que era um teste mesmo, né? E aí Shaitan fala, não, eu fui expulso, mas eu vou voltar.
porque é da minha natureza, né? E eu estarei junto de Deus novamente, né? E aí o mito encerra por aí, né? Então, primeiro, a gente vê o paralelo dos dois que não queriam, né, se prostrar, né, se ajoelhar diante de Adão, né? Tanto Lilith quanto Shaitã, né? É, a gente conversou já na live passada, né, que a Eva é uma representação, na verdade, da nossa alma, né? A nossa alma em estado submisso. Dentro da tradição hermética, Lilith é uma outra representação da alma, só que num estado rebelde. Né? E Maria, a gente vai falar depois mais na frente, é uma outra representação da alma, só que num estado elevado. Né? Então, tanto Eva, quanto Lilith, quanto Maria são a mesma coisa. É a nossa alma, é o nosso inconsciente, é o que Jung chama de si mesmo, né, o self. Então, é a mesma coisa, é aquilo que nos guia inconscientemente, né? É o que nas religiões antigas era chamado da deusa, né? Quando se fala de Ishtar, Ísis, Diana, está se referindo à mesma coisa, né? A deusa do mundo antigo. E a diferença são justamente os estados no qual elas estão, né? Para entender essa questão da rebeldia, né? Da recusa, então eu vou trazer aqui um pouco o ponto de vista da alquimia, né? Na alquimia, a verticalidade, né, ela é representada pelo elemento nitro, que o elemento nitro ele é um traço vertical, né, com um círculo em volta dele. Essa é a representação da verticalidade. Se você pensar na verticalidade, né, vamos pensar aqui só como um paralelo, um elevador, né? Um elevador ele faz esse movimento vertical. Qual que é o movimento dele? O movimento é para cima e é para baixo. É o mesmo canal que faz o movimento para cima e para baixo. Então, todos esses mitos que falam de queda, no fundo, eles também estão falando sobre ascensão. E na alquimia, o elemento nitro é o elemento fundamental na ascensão espiritual. E o elemento nitro é um elemento explosivo, né? É o elemento que tem na nitroglicerina, né? É o N da TNT na dinamite, né? Então, nitro é explosão. E o que isso quer dizer? Para a gente poder sair do lugar da nossa zona de conforto e poder alcançar algo maior, né? Acessar algo maior, você precisa sair das suas amarras, né? Você precisa se rebelar. Adão, no caso, ele representa o nosso corpo físico. Enquanto Eva, quanto Lilith é a nossa alma, Adão é o nosso corpo físico, né? Então é a alma que se recusa a ficar refém do nosso corpo físico, porque o natural é o contrário. Ela manda, o corpo obedece. Né? O corpo é um veículo da alma. Né? E quando a gente fica nessa briga, na verdade, a gente adoece. Né? Depois a Clarissa vai entrar mais sobre isso, né? Mas a gente que é terapeuta, a gente vê isso o tempo todo. Né? A alma está pedindo ali uma série de coisas e a gente está brigando ali com o que a alma está pedindo para a gente e o nosso corpo vai começando a adoecer. Né? Lilith, no caso, né, ela é chamada ali a rainha dos mortos, por quê? Porque quando existe essa rebelião inicial, e talvez algumas pessoas que estão assistindo aí vão se identificar, né, o que acontece? A gente perde um pouco o controle dessas funções psíquicas, que são funções da alma. Né?
Então, começam a acontecer coisas no qual a gente não tem muito controle, né? De vez em quando tem alguns fenômenos assim mediúnicos que a gente não sabe de onde que veio, né? Isso daí é o que? É a alma que está lá, né? Brigando. Para mais na frente, a gente se reconciliar com a alma, né? Então, a força de Lilith e a força de Shaitan é essa força justamente para a gente sair do lugar, para a gente se mover, né? Curiosamente falando, né? Lilith, ela queria, por exemplo, ela queria estar por cima, né? Vamos pegar ali aquela parte sexual do mito. Ela queria estar por cima. Ora, quando a mulher está por cima, ela está sendo ativa, né? Mas ao mesmo tempo, por ser mulher, ela também é receptiva. Então, naquela posição, ela está unindo as duas polaridades, né? Por isso que Lilith tinha essa importância, né? Se a gente for ver outras iconografias aí da ascensão espiritual, né? Por exemplo, o, o Bafomé lá do Eliphas Levi, você vai ver que é uma figura que tem traços masculinos e femininos ao mesmo tempo, né? Fala-se que a pessoa que está despertando espiritualmente tem que buscar ser andrógeno no sentido assim de despertar o masculino e o feminino dentro de si, né? Então Lilith tem disso. Ela é o masculino porque ela é forte, ela é brava, ela é guerreira, mas ao mesmo tempo ela é feminina, né? Então ela tem as duas energias, né? E eu acho que ultimamente a gente vê até no mundo, né, essa necessidade pela rebelião, né? Essa necessidade de trazer, né, essa força para quebrar os paradigmas, para depois, então, né, depois da rebelião, a gente poder se conciliar com a gente mesmo, só que num outro estado, né, num outro nível de consciência. Uhum. E aí eu passo a palavra aí para, né, a nossa excelente Clarissa para poder comentar, acho que perfeitamente, eu acho que esse estado, a Lilith, a rebelião, né, que eu acho que pode falar maravilhosamente bem sobre isso daí. Né? Então, Clarissa. Ótimo, sempre uma delícia ouvir o Pedro, né? A gente vai assim se identificando, né? Eu, inclusive, penso assim que a mulher que não se identifica com Lilith, ou o homem com Shaitan, ou enfim, o homem com Lilith e a mulher com Shaitan, né? Esses dois mitos que falam de uma experiência assim que eu já passei, venho passando, acho que quem não se identifica com isso, eu me preocupo. Porque são pessoas que são vassalas, né? Que muitas vezes estão submissas a uma ordem vigente, altamente opressora, adoecedora, né? Castradora. Então é por isso que a gente está relacionando aí com a sexualidade sagrada, com a sexualidade livre, né? Com a liberdade sexual. Então, eu assim super me identifico com esses mitos, né? Porque a gente vem falando tanto assim, né, da revolução sexual e da liberdade sexual, da, do direito à vida sexual das pessoas, especialmente das mulheres, né, que foram aí ao longo do tempo extremamente massacradas, né, na sua sexualidade, até literalmente mutiladas, né? Só que isso tem um custo, né? Sim, a gente precisa ir lá nas entranhas desse submundo, né, desse inferno, e é por isso que Shaitan muitas pessoas relacionam com Satã, né, e Lilith também tem todo um mal-estar também, né, porque ela é aquela que se rebelou, né, aquela que vai lá nos abissais da alma, né, nas profundezas, no escuro da alma, né, e é muita coragem, por isso que o Pedro usa essa palavra, né? Quando você inicia a nossa conversa, né, Pedro? Assim, tem que ter muita coragem de ir, porque é mais fácil a gente obedecer a ordem dominante, né? E nos tornarmos vassalos.
né? Então, assim, quando eu comecei mesmo a conversar, né, com esse tema da sexualidade consciente, a sexualidade sagrada, e a me propor desenvolver um estudo sistematizado, né, com artigo científico, produção de monografia, enfim, trabalhos de imersão, atendimento clínico, né? Ou seja, a gente não está falando aqui, né, de algo leviano e irresponsável. A gente está falando aqui de estudo, né, de pesquisa. E o Pedro também, assim, né, com 20 anos de filosofia aí, né, muita história e as escolas também de mistério. Então, a gente pretende ser responsável com esse tema, né? Porque é aí onde moram os maiores segredos da humanidade, né? Os maiores tabus, né? E se a gente não tiver coragem de ir nesses abissais da nossa alma, né? A gente não muda aquilo que está estabelecido, né? E às vezes o paradigma dominante, né, de que toda essa herança, né, do patriarcado, né, da opressão, da repressão sexual, né, é, ele ainda é, domina, mas de uma maneira muito sofisticada, né, muito sutil, vai adquirindo toda uma maquiagem de liberdade, né, de enfim, um discurso autorizativo, permissivo, mas que muitas vezes ainda é opressor, porque libertinagem, né, promiscuidade, vulgaridade da sexualidade não é liberdade. Então, liberdade é uma virtude. E a gente é só livre quando a gente é responsável. Então, quando eu comecei a despertar a minha Lilith, né? Eu estava bem Eva, assim, né? Bem conversando com a minha alma, mas ainda de uma maneira ingênua, né? De uma maneira inocente, assim, achando que eu ia ser assim super compreendida nos meus estudos e no meu trabalho sobre sexualidade, né? Que ia ser um caminho fluido, né? Afinal de contas, a humanidade está assim clamando por essa liberdade, né? Só que não. E aí eu tomei uma rasteira, né? Assim, realmente eu vivi na minha experiência essa expulsão do paraíso, né? Assim, você tá fora, né? E isso é algo que não é gostoso de viver, é algo difícil, né? Que traz, sim, tristeza, mas que também dá uma força absurda, né? Se a gente se propõe a fazer uma reflexão profunda, né? E os mitos me ajudaram muito a entender o que eu estava vivendo arquetipicamente, né? Então, assim, se a gente está falando isso porque quem se propõe a essa caminhada vai se deparar com essas agruras, né? Não sejamos, né? Eu já fui ingênuo o suficiente, né? Assim, a gente pode se vacinar agora. Isso aqui é uma vacina porque realmente a gente ainda sofre de maneiras sutis, veladas, codificadas, muita repressão sexual, né? A liberdade é uma virtude que a gente ainda está em fase de aprendizagem, de desenvolvimento, né? E a gente precisa ter muita paciência com isso, né? Então, coloco aqui também o mito assim personificado, vivenciado na pele, né, na carne, porque realmente existe muita resistência, né? Muitas incompreensões, muitos julgamentos. Então, é isso. Mas, como o Pedro falou, né, esse caminho da verticalidade, da retidão, da ascensão é o mesmo da descendência, né? Então, se a gente quer encontrar luz, ganhar consciência, a gente vai precisar visitar, custe o que custar, doa quem doer, esses inferninhos pessoais, né? Não tô falando daquele inferno infantil, né? Do monstrinho, enfim, do capetinha com, com chifre e rabinho, né? A gente está falando desse inferno pessoal, né? Dessa sombra, né? Desses lugares que existem dentro da gente que a gente não visita, que a gente jura, né? Ainda incluindo o nome, né, de Deus, que eles Uhum. não existem,
mas que na verdade eles só estão inabitados, né? Inexplorados, né? Só estão empoeirados. E uma hora a gente vai precisar fazer essa visita. Sabe-se lá em que encarnação, para quem acredita, em que momento, né? Mas uma hora a gente vai precisar fazer essa visita, porque a gente costuma, né, a projetar esses inferninhos no outro, né? Assim, o outro, seja o outro quem for. A mãe, o pai, o chefe, o governo, né? Enfim, o inimigo, enfim, alguém, né? Mas eu não tenho nada a ver com isso. Então a gente vai precisar visitar esses nossos infernos. E aí nessa ascensão da minha Lilith também precisei visitar as minhas próprias sombras, né? E é um processo dolorido, mas a gente se fortalece tanto porque a sombra é onde moram as nossas raízes, né? A nossa base, a nossa capacidade de firmar, né? De entrelaçar ali nossas raízes, nos fortificar, e aí a gente cresce rumo ao alto, ascendendo, né? Rumo à luz, rumo ao céu. Então, o mesmo tanto que uma árvore cresce para cima, ela tem aquela mesma medida para baixo, ou mais, para dar sustentabilidade. Caso contrário, ela desmorona, né? Ela cai. Então a gente precisa realmente assim fazer uma faxina da nossa moral higienizada, né, sobre a sexualidade e assumir um monte de coisa que a gente muitas vezes a própria psicologia fez isso, né, enganadamente, colocando aí nas categorias de psiquiátricas, né, patologizando muitas vezes a nossa sexualidade, enquanto muitas vezes aquelas são fantasias próprias assim, das pessoas comuns, dos cotidianos, né? Então, assim, estou trazendo essa confissão pessoal também, né? Porque às vezes o terapeuta fica tão distanciado, né? Eu e o Pedro como terapeutas, né? Que a gente quase não vê a pessoa do terapeuta, né? E esse processo todo pessoal, né? Esse drama todo pessoal que o terapeuta vivencia, ele é quem dá condições da gente se tornar realmente curadores, né? Muito mais do que as leituras, do que os cursos, né? Então, quem se propõe aí a se tornar um terapeuta, um curador, ou o curador de si mesmo, né? Que precisa realmente estar visitando a sua história e reconhecendo essas sombras, essas Liliths, esses Shaitãs, né? E também a ascensão disso, né? Que a gente vai falar em algum momento, que é um mito aí de Nossa Senhora, né? Então, tem sim o desafio, né? A gente passa, atravessa por incompreensão, né, por resistência, mas também é altamente libertador e transformador, né? Então, Freud mesmo dizia que, isso é polêmico de falar, mas ele dizia isso, que as mulheres eram intelectualmente inferiores aos homens, exatamente porque elas não tinham a mesma liberdade sexual que eles. Que a liberdade sexual ela é um protótipo da vida social. Então, tanto quanto você for livre sexualmente, você será livre também na sua vida pública, na esfera social, política, né? Então, a gente precisa entender, assim, como que esses discursos, né, de emancipação do ser, e principalmente de empoderamento feminino, que está tão, né, tá tão em voga esse conceito do empoderamento, como que ele também é altamente sedutor, né? Mas mentiroso muitas vezes, porque é assim inviável uma mulher ser poderosa, emancipada, independente, livre, se ela não for consciente da sua própria sexualidade. Se ela não se autorizar, se ela não se apropriar da sua própria sexualidade, que é só a força vital, né? Inclusive, às vezes a gente recebe, né, Pedro, muitos desabafos de pessoas considerando que nós somos hereges, né, que a sexualidade, enfim, não é sagrada, né? E aí eu É, pensei aqui com a Marina e com o Pedro, né, os nossos parceiros, falei, gente, eu acho que eu vou lançar uma enquete para entender, assim, se a sexualidade, ela não é sagrada, aquilo que gerou a nossa vida, né, porque cada um de nós que estamos aqui foi graças, né, a um ato sexual. Se ela não é sagrada, então o que que ela é? Acho que eu já deixo aqui essa pergunta, né? O que que ela é? Se ela não é sagrada, ela é pecado ou não? Existe uma terceira alternativa.
né? Porque senão a gente está vivendo o próprio mito de Lilith inconsciente, né? O próprio inferno, o próprio mito de Shaitan, né? É porque as pessoas não abrem mão da sua sexualidade, ou pelo menos não abrem mão da sua sexualidade sem um custo muito alto de adoecimento, de neurose, de psicose, de perversão. É sério que a gente está falando, isso é tema de política pública, né? Mas, claro, não interessa, porque o Estado não se interessa por pessoas livres, né? E a gente se arrisca ao dizer isso, né, Pedro? É extremamente arriscado. E então, assim, eu lanço assim essa pergunta, né? Se ela não é sagrada, ela é pecado ou não? Ou existe uma terceira alternativa, ela é neutra, né? Então, acho que era esse um pouco do meu desabafo, né? Assim, de provocar também as pessoas a esse estado de rebeldia, que eu nem sei se é o melhor termo, né, Pedro? Eu fico me perguntando, né? Porque quando a gente pode realmente tomar consciência do tamanho da opressão do nosso sistema, né, da castração, da mordaça, da censura que colocam, né, nos indivíduos, e a gente pode, então, se permitir na nossa transgressão responsável, né? Eu não chamaria isso de rebeldia, né? Porque rebeldia parece algo um pouco infantil, um pouco leviano, um pouco irresponsável, né? E não é disso que a gente está falando. A gente está falando de alguém que se apropria da sua capacidade de ser livre, né? Com um refinamento de consciência muito elevado, exatamente porque teve coragem de visitar esses lugares mais sombrios da nossa alma, né? Então, é impossível a gente promover mudança e transformação, seja no campo sexual, político, social, né? Não interessa, psicológico, né? Se a gente não transgredir, né? Um sistema que é bastante aprisionador, né? Bastante adoecedor. Então, a gente coloca aí, assim, né, Pedro, essa provocação, né? Que se a gente está Exatamente. perpetuando, quem sou eu nesse sistema, né? Opressor, adoecido, muitas vezes. Eu perpetuo de formas, às vezes, muito sutis, né? Muito inconscientes, ou eu realmente proponho uma revolução, né? Uma mudança, uma transformação. O Reich mesmo, ele fala que a revolução sexual, ela não deu certo, né? Porque a gente não teve coragem de mexer nas bases, né? E aí ele traz toda uma discussão que a base seria a família burguesa, né? A sociedade privada, né? A propriedade privada, enfim, o patriarcado, né? A gente não mexeu nessas estruturas. Porque dá trabalho pra caramba mexer nessas estruturas sociais, né? Que foram construídas ao longo do tempo e da história, né? Então, quem sou eu? Eu estou propondo o quê? Uma mudança, uma transformação, e aí, gente, é beija-flor no meio do incêndio, né? Não estou falando que a gente tem que ser Marte, salvar, né, a humanidade, mas a gente carregar no nosso biquinho o pinguinho de água que vai ajudar a apagar aquele incêndio da floresta, né? Então, é, fico me perguntando assim, quem sou eu nesse sistema, né? E quem somos nós, né, Pedro? Se É, nós vamos realmente acordar as nossas Liliths e os nossos Chaitãs para provocar realmente uma ascensão da consciência, né? E promover uhum, transformação, ou se a gente vai manter o status quo, né? pois é. Então é esse o recado. É isso daí. Eu vou aproveitar aí o seu gancho, eu vou também contar um pouco da minha história pessoal aí de Lilith também, né? Uhum, Eu participava, assim, de uma escola de estudo, né, esotérico, não vou colocar aqui o nome, para não criar polêmica, né? É, mas, assim, aprendi muitas coisas nessa escola e tal. Mas, por exemplo, nessa escola a gente tinha que fazer um diário dos seus sentimentos, assim, semanais, né? E mandar para o seu mestre, para ele analisar, né? Nesse diário você colocava assim a sua vida sexual, tal, para ele ver assim, se estava tudo certo, tal, né? E quando a gente pertence assim a um lugar assim, a gente acaba criando um vínculo, né? Assim, acho que, por exemplo, como você deve sentir em relação, por exemplo, à biodança, talvez, né? Em relação, né? A gente acaba criando um vínculo emocional.
E eu fui sentindo que eu precisava me livrar daquilo, eu precisava me livrar. Até que eu me livrei, nisso eu acabei com o meu primeiro casamento, porque minha mulher era de lá, né? Então, tive que romper meu casamento, rompi com tudo, rompi assim com o meu trabalho, que também acabou que nessa história também ficou insustentável. Todas as pessoas que eu conheci eram de lá. E foi traumático, foi muito difícil, né? Mas eu buscava alguma coisa diferente. E porque eu rompi com isso tudo, eu pude encontrar agora, né, a sexualidade sagrada, né, os conhecimentos aí mais profundos das escolas de mistérios. Nesse lugar, muitas pessoas sonhavam em encontrar os mistérios assim das escolas de mistérios, mas eles nunca vão encontrar, porque eles estão presos. Eles estão presos em uma estrutura que está fora deles, ao invés deles confiarem no que está dentro, né? E isso a gente vê em todo lugar, né? Em todo lugar. Essas amarras, assim, que são as pessoas, né? Aquela instituição que você se sente ali, aquela religião, ou aquela que você sente, né, o padre fala isso para mim, o pastor fala isso para mim, o, sei lá, o líder de não sei o que fala. E no fundo, você está vivendo tudo uma coisa externa, que não é sua, que não está dentro de você. Para você realmente poder viver aquilo que está dentro, você tem que romper, você tem que fazer como Lilith, ó, não, já era, eu vou procurar o meu caminho. E quando você faz isso, você vive por um momento um inferno, né? Para mim foi um inferno, eu recebi até ameaça de morte na época, né? E eu recebi, bem, eu nem vou falar muito sobre isso, até para não gerar mais problema, mas eu recebi ameaça de morte e mas isso me permitiu encontrar as coisas com que eu sempre sonhei, né? Então a gente precisa dessa ruptura, a gente precisa soltar, né? Uhum. E se a gente não fizer isso, isso daí tem várias, né? Você pode se identificar de diversas maneiras, com várias histórias, né? Mas a gente precisa fazer isso, a gente precisa soltar. Quando a gente rompe, tudo vem contra a gente, né? E, e assim, pode parecer ali impossível, né? Pensar, eu não conseguiria fazer isso nunca. Mas não é impossível. E essa libertação vai despertar algo dentro de você que vai te guiar para aquilo que você realmente sonha, né? Então, um pouquinho da minha Maravilha. história aqui também. Linda. É muito, muito bom a gente poder se colocar, né? Porque isso aproxima, né, os terapeutas das pessoas e cria uma intimidade, né? Para que as pessoas também possam colocar os próprios dramas, né? Então, eu estou vendo que uma pessoa aqui colocou o Maurício, né? Acho perfeito esse Isso. modo de enxergar a sexualidade, a humanidade está parada. Não por acaso neste segundo degrau, e com isso geramos problemas psicológicos e sociais tremendos. É exatamente isso. Hashtag sexualidade sagrada. É isso daí. Isso daí. Então, pessoal, queria, se puder, quem está assistindo, fizer perguntas, até porque aí a gente pode comentar em cima dessas perguntas. Isso. Mas esse é um tema, eu acho, existe é, uma palavra, né, que os templários usavam, né, que é vitriol, que significa visite o interior em latim, né? Visite o interior da terra, retificando e encontrarás a pedra, né? A pedra aí no caso é a pedra filosofal. Então ele fala justamente isso: visita o interior da terra, vai lá para o profundo do seu ser, né? Porque é lá Uhum. que você encontrará a pedra dos filósofos. Respirem essas palavras.
Alguma colocação mais, pessoal? Alguma pergunta? E, Uhum. pessoal, se não tiver, então, perguntas, vamos ficar aqui, refletir. Depois, se vocês quiserem jogar mais perguntas. Ah, peraí, vamos lá. Tem pergunta aqui. Uhum. Qual o primeiro passo para iniciar essa ascensão à sexualidade sagrada? Qual o primeiro passo para iniciar essa ascensão à sexualidade sagrada? Eu vi que tem uma outra pergunta da Flávia. Flávia, depois eu respondo. Vamos responder essa primeiro. Uhum. Eu diria que o contato com o corpo. Né? Não sei você, Clarice, mas eu acho que tomar consciência, não só assim do que das sensações do corpo, mas o que o corpo está falando com a gente. Ele está conversando com a gente o tempo todo, né? E quando a gente começa a tomar essa consciência, né? Faz um exercício que eu acho que é simples, eu não sei, funciona para mim, acho que deve funcionar para a maioria das pessoas, que é conversa com o seu corpo, conversa mesmo, né? Pergunta como que você está para uma parte do seu corpo. Pega assim lá, eu sempre tenho problema de estômago. Conversa com o estômago e pergunta para ele, como que você está? Como que você está se sentindo? E espera. Daqui a pouquinho você vai começar a ver que vem umas sensações, né? Vem algumas coisas diferentes. Começa a perceber, né? Entrar em contato, né? Eu, eu acho que isso é uma boa forma aí de começar, né? Clarice, se quiser comentar o seu ponto de vista. Tá, você pode responder a Flávia também, depois eu comento as duas Deixa perguntas. eu. Estou anotando aqui Tá, para não me perder. a Flávia. Existem técnicas que facilitam o despertar da nossa Lilith? Tem, Flávia, tem. Eu vou falar aqui de forma leve, mas é basicamente uma forma, principalmente para as mulheres, né? É, eles, as mulheres terem a oportunidade de mandar mesmo, né? De se impor, colocar sua vontade, né? Não precisa ser o tempo todo, mas em alguns momentos se colocar, mandar como Lilith, né? De repetir isso, não. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu estou me impondo, essa é a minha vontade, né? Então, existem algumas técnicas, né? Eu e a Clarissa, a gente está até preparando, de repente, aí mais para o futuro, quando passar a pandemia, umas técnicas um pouco mais avançadas nesse sentido, né? Mas, para começar, pode fazer isso, assim, pegar alguns exercícios e se impor mesmo, né? De forma assim, até meio autoritária, não tem problema, né? É um momento que você está passando, mas que você está colocando, né? Está sendo forte na sua vontade. Uhum. Então é bom, Flávia. Então é bom. Então você já está É, trabalhando isso daí, né? aham. Legal, Vamos lá, muito bom. teve, acho que mais uma pergunta ou não? Foram essas duas, né? Ah, não, Foram como três, trabalhar isso na né? terapia? Elas são bem parecidas, né? Se quiser, eu São pego o gancho. parecidas. Pega o Uhum. gancho, então. Tá. Então, a Flávia pergunta, né, se existem técnicas para despertar a Lilith. A Fernanda pergunta qual o primeiro passo, então, para se iniciar nessa sexualidade sagrada, né? Um caminho de iniciação na sexualidade sagrada, consciente. E a Fernanda pergunta como trabalhar isso na terapia. Então, acho que são perguntas que são bastante complementares, né? Bem próximas, então dá para a gente responder aqui as três. Primeiro, assim, sobre técnicas, né? A gente tem que ter muito cuidado, assim, com técnica, porque às vezes a gente fica viciado em soluções mágicas, né? Assim, faça isso e, né? Assim, a gente sabe que como facilitadores de terapias corporais, né? Eu trabalho com biodança, com terapia tântrica, né? Com movimentos bioenergéticos. Existe toda uma metodologia, todo um estudo que para embasar um trabalho, né, orgânico
responsável, que seja seguro para as pessoas, né? Para que as pessoas não se desorganizem, assim, porque dependendo da técnica, se você não tiver estrutura psíquica, você pode se desorganizar psiquicamente, né? Então, o facilitador ele precisa ser muito responsável, né? E estar sabendo realmente assim conduzir um trabalho, ter uma metodologia, né? Para que depois a gente abandone essas técnicas, né? Mas a princípio as técnicas são importantes. Então, assim, o Pedro está falando de entrar em contato com o corpo, né? São providências rápidas que não são seguras, né? No sentido de se perguntar, observar onde que moram as tensões, perceber onde é que o fluxo energético paralisa no seu corpo, né? Prestar atenção na sua respiração, se ela é mais superficial, se ela é profunda, se ela é mais abdominal, se ela é mais peitoral, se ela é mais diafragmática, né? Então, fazendo uma leitura corporal, isso por si só já é bastante terapêutico, né? Mas eu recomendo, assim, se a gente quiser fazer um trabalho realmente consistente e libertador, eu recomendo os grupos, né? Que eu acho que em grupo a gente vai mais longe. Claro, paralelamente a isso, a gente pode fazer uma terapia individual também para poder mergulhar nas nossas feridas, né, pessoais. Mas muitas das nossas feridas pessoais, elas também fazem parte do coletivo. Então, por isso que a gente avança muito rápido no coletivo, que a gente não se sente só, né? O grupo ele tem uma força de alavanca muito grande e um profissional, um terapeuta que realmente mergulhou no tema, no estudo e na própria vivência pessoal, né? Então, não tem como, a gente acaba fazendo propaganda, né? A gente tem um trabalho, que eu acredito muito no meu trabalho, um grupo de nas quintas-feiras, que é a dança de Shiva Shakti, que é um grupo que a gente alterna entre biodança e meditações tântricas, onde a gente vai ter uma metodologia, né, consistente, orgânica, progressiva, cuidadosa, né, para que a gente possa aí fazendo essa alfabetização da alma com o corpo, né, esse corpo animado, esse corpo casado e harmonizado com a alma. Então, eu recomendo buscar, e tem a bioenergética também, que é muito legal, né? Mas o que eu posso dizer aqui, né? Esse convite eu deixo, só mandar um direct aí para mim ou para Marina, ela tá aí na nossa live. Ela também é a nossa anja da guarda que cuida dessa parte toda administrativa, né? Para que a gente possa realmente se alfabetizar corporalmente, assim, na verdade é a mente que vai ser alfabetizada pelo corpo, né? Porque o corpo já sabe todas as respostas, mas a gente nega o corpo porque a gente pecaminou o corpo também, né? O corpo virou quase um território do demônio, né? Então a gente vai resgatar essa consciência de sacralidade do corpo, o corpo como templo, né? Então eu sugiro aí buscar grupos, né, e facilitadores, terapeutas responsáveis e estudiosos no tema, né? Para você poder se iniciar e também avançar nas técnicas, né? E como trabalho isso na terapia, Fernanda, esse assim, uma responsabilidade muito do seu terapeuta, né? E aí a gente tem que observar, assim, gente, que os terapeutas são pessoas e eles esbarram em limites pessoais. E muitos dos terapeutas, eles não têm condições de ir muito fundo na própria sexualidade. Né? Então, se ele não dá conta de fundo na própria sexualidade, dificilmente ele vai conseguir acompanhar alguém que tem uma demanda assim. O interessante é que nem chega, né? A gente acaba atraindo para a gente as pessoas que estão ali naquele mesmo campo de vibração, né? Que a gente chama de campo, né? Campo energético nas terapias sistêmicas. Então, é o seu terapeuta o grande responsável por isso, mas da parte do protagonista da terapia, né, do interagente, é a sua abertura à desconstrução, né? Que eu já percebi, Fernanda, que você tem demais, né? Essa abertura a se desconstruir, a se olhar. Então, essa seria a sua responsabilidade, né? Não sei se eu respondi, né, as três, mas acredito que sim. Qualquer coisa vocês me digam. A Marina colocou aqui, vamos levar esse tema desde a infância. A gente precisa fazer uma live sobre isso, viu? Sobre sexualidade infantil, como é que é essa educação infantil. Existem muitos pudores, né? Muito moralismo, muito puritanismo, que causa mais problema do que ajuda, né? Na verdade, não ajuda nada, só causa perturbações mesmo, né? Então, acho que a gente tem que providenciar isso também, viu, Pedro? Você como um pai. Ah.
né? Que eu vejo Com que está vindo muito certeza, esse tema, né? com E, eu certeza. queria só comentar uma coisa que o Pedro falou, que é muito boa, né? Desse lugar da gente se apropriar da nossa vontade, né? E colocar a nossa vontade até de forma um pouco imperativa, né? Então, assim, esse é um exercício mágico, né? Mas que muitas vezes as mulheres não se autorizam. Existe uma série de coisas que precisam ser visitadas lá nos nossos inferninhos pessoais para a mulher conseguir se autorizar, porque vem muita culpa, vem muito medo, vem muita vergonha, né? Porque existe toda uma história antiga no nosso coletivo e no nosso pessoal também, que diz que a mulher que se apropria, se permite e pede, né? Solicita para que o seu desejo seja alcançado, especialmente o desejo sexual, essa mulher facilmente é considerada uma vagabunda, uma puta, né? Então, assim, a mulher não quer passar por isso, né? Porque machuca muito, ofende muito, né? Então, para ela conseguir bancar, sustentar o seu próprio desejo, muitas vezes é um processo. Para quem já conseguir se autorizar, foi mais ousado, mais transgressor, ótimo. Faz esse exercício aí do Pedro, né? Que é bem, bem assim libertador, bem, né? Fortalece pra caramba, né? Bem empoderador. Mas cuidado para você não se exigir, não se atropelar, né? E não acabar se auto-violentando, né? Se colocando uma técnica que você ainda não dá conta. Então, a gente não pode pular etapas, né? O Pedro mesmo falou aqui, né, sobre o mito de Eva, de Lilith, de Maria. Não tem como a gente chegar lá em Maria, né? A ascensão absoluta da consciência se a gente não atravessar a nossa Eva e as nossas Liliths interiores, né? Então, não tem como pular etapas, não é seguro, tá? Só para quem já te der pé, né? Tem que dar pé, né? A gente não vai mergulhar numa piscina que a gente. Exatamente. Ou você tem que dar É, pé ou você tem que saber nadar, né? Um dos dois. exatamente. Assim, a gente está planejando aí no futuro, de repente, a gente fazer uns workshops nesse sentido, né? Para que seja uma coisa assim progressiva, trabalhada, né? Com uma Sim, facilitação, né? exato. Mas já que você perguntou, né, eu tive que responder nesse sentido para você saber pelo menos assim qual que é a ideia, né? Qual que é a ideia que está por trás, né? E é Maravilha. justamente isso, é o trabalhar essa força assertiva da vontade, né? Essa Exato. que é o fundamental, né? Agora não Uhum. é assim, né? Da noite para o dia, é uma coisa a ser É, trabalhada, é um né? processo, exatamente. É É isso, gente. isso. A gente precisa Mais terminar a live antes de perguntas? 1 hora, Acho Pedro, que porque senão a gente precisamos. perde, viu? A gente, Tá. então, assim, se não tiver mais pergunta, a gente pode ir encerrando. Se tiver, a gente responde rapidamente para poder salvar a live. Tem algum livro que possa indicar Opa. para pessoas totalmente leigas como eu? Tem sim. Tem, para pessoas leigas. É porque eu já ia, assim, sugerir algo mais avançado. Deixa eu visitar aqui, Marleide, eu te respondo. Estou anotando aqui o seu Instagram, marleide.anatólia, né? Eu vou te passar, sim, porque para começar com uma leitura mais básica, né? É, Você lembra de algum agora no momento? não, eu acho que básico não. Talvez seja Mas eu acho bom. que Tem um talvez livro você. que eu gosto muito do Osho, que é o do sexo à supraconsciência. Ele tem PDF, né? Fácil a leitura, você encontra aí na internet fácil. Do sexo à supraconsciência. O Osho tem uma linguagem simples, né? Não é porque a linguagem que tenho lido assim é mais científica, mais acadêmica, né? Da psicologia, fica um pouco mais complicado, mas o Osho vale a pena. Do sexo à supraconsciência. Ele também não é grande, pequenininho, é uma boa leitura. Uhum. Excelente. Bem, gente, então acho que é isso, né? Eu queria agradecer muito a presença aqui da Clarice, né? Que sempre enriquece bastante aqui
nosso bate-papo e seguimos aí nessa parceria, nessa jornada para tentar trazer aí um pouquinho, né, de reflexão e de qualidade de vida para as pessoas também, né? Liberdade, né? Poder Com gozar a certeza. vida. E Exatamente. todas as suas implicações, né? De dor e de amor. Pedro, obrigada, querido. Muito obrigada pela parceria. Valeu mais uma vez. Um beijo, pessoal. Obrigada por nos acompanharem. Uma boa noite. Daí, gente, um beijo para todos.